Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 12. Tiago é morto e Pedro é preso. Neste capítulo de Atos 12, Herodes ordenará a morte do apóstolo Tiago pela espada, e após, aprisionará Pedro numa prisão como se fosse um criminoso famoso, com diversos guardas em vigia. Uma noite antes da execução de Pedro, um anjo o ajudara a fugir da prisão, mesmo Pedro achando que era apenas uma visão. Será a primeira vez que o apóstolo João será citado, escritor do Evangelho que leva seu nome. Herodes se engrandecerá, será ferido por um anjo de Deus e morrerá comido por vermes à frente de todos, e o Evangelho continuará a ser pregado. Contexto histórico. Estamos acompanhando a igreja crescer e se multiplicar até mesmo entre os gentios, aqueles que não faziam parte da promessa para os judeus. Após a dispersão causada pela morte de Estevão, o Evangelho chega em áreas distantes e desconhecidas, e muitas pessoas são alcançadas pelo amor. Pedro expõe o que Deus revelou sobre os gentios, e que o Evangelho do reino alcançaria também a eles, sem distinção. Herodes se levanta contra a igreja. Versículo 1. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. O rei Herodes era Herodes Agripa I, que governou na Palestina de 37 a 44 d.C. Seu ataque aparentemente concentrou-se nos apóstolos em Jerusalém. Tiago é morto e Pedro é preso. Versículos 2 a 4. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E, ele vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O Tiago a quem Herodes executou era um dos filhos do trovão, Marcos 3 versículo 17. A igreja ora por Pedro e um anjo livra do cárcere. Versículos 5 a 10. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E, quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua veste sobre ti, e segue-me. E, ele saindo, o seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E, quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma, saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. Pedro foi novamente resgatado da prisão por um anjo do Senhor, ver nota em Atos 5 versículos 19 a 20, embora desta vez ele pensasse inicialmente que tudo não passava de uma visão. Pedro reconhece o agir de Deus. Versículo 11. E, Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo dos judeus. Jesus também foi certa vez resgatado da mão de Herodes, embora fosse um outro rei Herodes. Mateus 2 versículos 13 a 15. Pedro volta para casa. Versículos 12 a 16. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar.
E, reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: "Estás louca?" Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: "É o seu anjo." Mas Pedro continuava batendo, e, quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. Sabendo lá dentro que todos oravam por Pedro, Rode voltou correndo para lhes contar que Deus tinha ouvido as orações deles, não se preocupando primeiro em fazer Pedro entrar. Surpreendentemente, eles não acreditaram nela e sugeriram que seria o anjo de Pedro. Isso refletia a crença judaica comum em anjos protetores. Também revela como as perseguições tinham se agravado, pois acreditava-se que o anjo protetor às vezes aparecia logo após a morte da pessoa. Parece, então, que os cristãos ali reunidos estavam mais preparados para acreditar na execução de Pedro do que em sua libertação. Herodes manda executar os soldados que guardavam Pedro. Versículos 17 a 19. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e ele disse: "Vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos." E, partindo, foi para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou aos guardas, e ordenou que eles fossem mortos. E, ele foi da Judéia para Cesareia, e permaneceu ali. Pedro foi para outro lugar provavelmente numa tentativa para tirar Herodes e as autoridades judaicas de seu encalço. Deus o libertara miraculosamente, mas isso não significava que o apóstolo podia ostentar sua liberdade ou agir imprudentemente. Pedro instruiu aqueles ali presentes que contassem a Tiago, o irmão de Jesus, mencionado aqui pela primeira vez em Atos. Tiago, que aparentemente não era um seguidor de Jesus até a ressurreição, emergiu como um líder na igreja de Jerusalém, Gálatas 1 versículo 19. Herodes discursa. Versículos 20 a 22. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono e lhes dirigiu um discurso. E o povo gritava, dizendo: "Esta é a voz de um Deus, e não de um homem." Em um dia designado, Herodes tomou providências para receber o louvor de seus súditos, mas Deus tinha outros planos. Versículo 23. Herodes é morto por um anjo. Versículo 23. E imediatamente, o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes, e rendeu o espírito. Herodes morreu porque reivindicou para si a honra e a glória que pertencem somente a Deus. Dentre as várias especulações feitas acerca da causa imediata da morte de Herodes estão a apendicite, o envenenamento e um bloqueio intestinal. O evangelho se expande cada vez mais. Versículo 24. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Com Herodes fora do caminho, havia menos empecilhos para a difusão das boas novas, a qual crescia e se multiplicava. Barnabé, Saulo e João Marcos. Versículo 25. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, quando terminaram seu ministério, e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém após sua missão assistencial. Vemos aqui novamente o papel vital de Barnabé na integração de Saulo na liderança da igreja primitiva. Conclusão. Com a expansão vem o ódio. Herodes começa a perseguir com mais afinco os cristãos em seu reino. Captura Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu,
um dos 3 mais próximos de Jesus, e o mata pela espada. Hoje, eu e você que está lendo, vivemos numa sociedade livre, por enquanto, não somos perseguidos, e mesmo assim, muitas vezes, nos escondemos e deixamos de levar o Evangelho para os cativos, doentes e perdidos. Pedro também é preso, e será levado à morte, assim como Tiago, porém um anjo intervém, através da oração da igreja por sua vida, o livrando da prisão e o levando para casa. Foi algo tão impressionante que Pedro achava que estava tendo uma visão sobrenatural. A igreja o recebe, e o evangelho continua a ser pregado, embora Herodes, cheio de ódio, continue a perseguição. Por falar em Herodes, não há como tocar nos filhos de Deus e permanecer ileso. Enquanto discursa para os judeus, um anjo fere e ele morre ali mesmo, sendo comido por vermes. Deus cuida dos seus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.